A física e filósofa Dana Zohar faz um trabalho muito sério, desvendando a nossa terceira inteligência, a inteligência espiritual. Duas das nossas inteligências são completamente aceitas, a inteligência cognitiva, medida pelo famoso QI, e a inteligência emocional, medida pelo QE. Atualmente o que se prega é um equilíbrio entre essas duas inteligências. No entanto, há uma corrente científica apoiando fortemente a teoria de que existe também a inteligência espiritual, medida pelo que os psicólogos e psiquiatras estão denominando de QS, o coeficiente espiritual. Dentre esses cientistas está a doutora Dana Zohar, que desenvolveu vários trabalhos que resultaram em literatura de primeira qualidade. Zohar é autora dos livros Inteligência Espiritual, Capital Espiritual, Sociedade Quântica, Reescrevendo o Cérebro Corporativo e vários outros. No seu livro O Ser Quântico, Zohar diz a seguinte frase: as leis servem fundamentalmente para termos a ilusão de que estamos no controle. A física reclama da nossa tendência em cair em uma armadilha comum de colocar pinos redondos em buracos quadrados. O que Zohar tenta nos colocar em vários de seus livros é a obsessão que nós, seres humanos, temos por controle. Nos iludir com esse pretenso controle. Ainda em seu livro O Ser Quântico, ela diz: as categorias newtonianas de tempo, espaço, matéria e causalidade impregnam tão profundamente toda a nossa percepção de realidade que emprestam sua cor a todos os aspectos de nossa forma de pensar a vida. Precisamos ir com calma para entender tudo isso. Sou Marcelo Moreira e essa é a Ânima 4.0. Se você se interessa por inovação, educação, gestão e tecnologia, eu peço que considere nos ajudar deixando o seu like no vídeo. Compartilhe com os amigos interessados da sua rede de relacionamento. Se você quiser ser avisado quando os nossos conteúdos forem postados, nos siga e acione o sino da notificação. Teremos o maior prazer em conhecer a sua opinião e seus questionamentos. Para isso, deixe seu comentário e participe do debate. Nosso contato e as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Com muita calma, vamos então ao assunto de hoje. Depois do apagão da Idade Média, fomos abençoados com uma iluminação que nos tirou de um atraso sem precedentes. No entanto, como colocamos em outros momentos, nos aprisionou dentro de novas caixas. No nosso vídeo da semana passada, utilizamos um vídeo de Sociedade dos Poetas Mortos para exemplificar um pouco do que é estar na caixa. Nesse vídeo, o professor faz os alunos rasgarem algumas páginas de um livro de literatura. Páginas que tentavam enquadrar a poesia em um método. Segundo o mestre da ficção, poesia é para ser sentida. Não pode ser simplesmente enquadrada em um método. A ciência prova que o ser humano, por instinto, segue métodos em tudo que faz. Obviamente, é uma garantia de sucesso, já que o método é uma receita em cima de algo que deu certo. Mas será mesmo que Camões estava seguindo o método quando escreveu isso aqui? O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Pode até ser que por instinto, por estar tão entranhado em sua vida, que o poema obedeça algumas regras, que estão descritas em algum método. Mas as palavras de Camões saíram de algum lugar dentro dele que também jamais conseguiremos mapear. Querer enquadrar a poesia é dizer que só é poesia o que está dentro de um pretenso método. É proibir o rap, o rock, o chorinho e o funk de existirem. Eles existem e são ou foram inovações no campo da poesia e da música. Não estamos falando de qualidade. Mesmo porque, se estivéssemos, estaríamos submetendo os gêneros citados a um julgamento que certamente estaria enquadrado em algum código. Arioso, de Johann Sebastian Bach, é fantástica. Rica em harmonia e melodia, nos transporta para outra realidade quando ouvimos. Mas também é fantástica a Across the Universe dos Beatles, que pode ser tocado com apenas 4 acordes em uma roda de luau na praia. O que queremos deixar evidente é que os mecanismos de controle são falhos, raramente controlam alguma coisa e, na maioria das vezes, atrapalham o andamento de processos. Em seu livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, Jeff Sutherland, um dos criadores do Scrum,
relata a quantia de milhões de dólares que o governo americano despendeu em décadas em um projeto para o FBI que não resultou em nada. O que Sutherland faz questão de deixar claro é que os projetos estavam muito bem mapeados sob as rígidas metodologias de gestão de projetos do século XX. O que não adiantou em nada, não evitou que se perdesse muito tempo e muito dinheiro. No início do projeto servia para criar a falsa sensação de controle, e depois que tudo falhava, servia como mapa para encontrar culpados. O que vimos no século XX foi uma enxurrada desses métodos, dessas metodologias que empolgavam e pareciam ser efetivas, mas que depois de algum tempo falhavam. A resposta que estava debaixo dos narizes, muitas vezes empinados, de gestores extremamente competentes, veio à luz na virada do século passado para esse, quando designers começaram a gritar que as pessoas eram o centro dos processos para os quais os projetos eram desenvolvidos. Para esse olhar eles deram o nome de Design Thinking. Mas é óbvio que esse olhar sempre existiu, só não tinha nome ainda. No entanto, foi praticado em todos os grandes projetos das grandes civilizações da nossa história. O ser humano é imprevisível. Esse ponto sempre é esquecido nos diagramas e mapas das velhas metodologias. São eles que influenciam o desenvolvimento dos projetos, para o bem e para o mal. Na década passada, um grupo que dirigi teve uma ideia criativa, uma rede social descolada para estudantes. Uma ideia super empolgante. Estávamos crentes que seria uma inovação que impactaria a educação no Brasil. Cometemos o maior dos erros que podíamos cometer naquele projeto. Ignoramos as pessoas que podiam influenciar negativamente. Escolhemos um nome descolado para a galera da geração Z, mas um nome que não soava bem aos ouvidos das pessoas da geração X. Pessoas que tinham o poder da espada, e ela desceu sobre as nossas cabeças e matou o projeto. Um projeto que parou a empresa no lançamento, mas que meses depois estava morto por causa do nome. Faltou design thinking naquele projeto. Faltou olhar para todas as pessoas envolvidas. Faltou equacionar a política e as influências no entorno. Estava tudo certo, documentado, mapeado, tinha investimento necessário e pessoas para desenvolver. Parou nas mãos dos que não gostavam do nome do produto. Tim Brown coloca em Design Thinking que muitas dessas metodologias são a fonte dos males nos projetos, pois elas esquecem este ponto imponderável, o ser humano. Nisso ganham as novidades do século XXI, UX, Lean Startup, Lean Inception, Design Sprint, OKR, que levam em consideração o ser humano e não se prendem à obsessão por controle. Organizam as etapas, organizam as influências, minimizam a política e dão atenção ao que deve ter atenção. Nos anos 90 eu morei em um bairro de periferia em São Paulo, às margens da rodovia Anhanguera. Quase que diariamente nós vimos atropelamentos de moradores que atravessavam a rodovia nos horários de saída e de chegada do trabalho. A população exigiu a construção de passarelas. A prefeitura tentou atender. Bem, nem tanto. No bairro haviam 2 vilas e nelas pessoas que precisavam cruzar a Anhanguera. Construíram uma passarela entre essas 2 vilas. Os atropelamentos continuaram, mudou muito pouco. As pessoas saindo correndo para o trabalho ou cansadas ao chegar no fim do dia, resolviam não andar mais quase 1 quilômetro para chegar a tal passarela. Mais de 20 anos depois, voltando do interior, passei no trecho em questão. Hoje tem 3 passarelas. A velha de 20 anos atrás e 2 mais novas, na entrada de cada vila. Quando construíram a primeira passarela, projetaram, entregaram no prazo e dentro do orçamento. Fantástico, não é? Só não aproveitaram a experiência de quem ia usar a passarela. Não ouviram os moradores que tinham que atravessar a rodovia. Economizaram. O barato saiu bem caro. Não temos controle algum. Pessoas se arriscam para economizar uma caminhada de pouco mais de 500 metros. Ilusão dos engenheiros que pensaram que uma passarela podia mudar isso. Ouvir os usuários seria mais interessante e seguro. No próximo vídeo, então, falaremos o que é realmente inovação. Não perca, poderá ser chocante para alguns. Por hoje, vou ficando por aqui. Sidechain.